Nós vimos ontem que nós estamos entrando em um período, em uma influência espiritual, onde milagres são potencializados. Tá? Nós vimos que milagre é uma alteração instantânea de alguma lei que Hashem nos deu como base. O que é a lei? A lei é esse Aleph aqui. Então, antes da primeira criação espiritual e material, Hashem lançou o seu Aleph. Aleph. Então, em Aleph estão todas as leis. A lei da gravidade, a lei do eletromagnetismo, né? Quer dizer, nós chamamos de gravidade, chamamos de eletromagnetismo, mas nós não sabemos como Hashem chamou essa lei da atração dos corpos. Nós não sabemos. Tá? Mas nós sabemos que as leis de Hashem, elas valem nos céus e na terra. Mahut Hashamayim e Haaretz. Tá? Por quê? Porque Hashem chama Elohim. Bereshit bara Elohim. Tá? Bará, Boré, Bore. Venha e veja. Então, o Reshit, o princípio, aquele que é o princípio, chama uma criação sua, chamada Elohim, que está no nível de Beriá, e diz, vai e veja como está Mahut Hashamayim e Haaretz, como está o Yetzirah e como está o Asiá. Tá? Nós vimos isso daí ontem, né? Então, nesse período, a influência espiritual torna possível certas interferências, e certas interferências podem alterar de modo pontual e circunstancial uma lei da natureza que está em Aleph. Tá? Okay? Isso é importante que os irmãos entendam. Tá? Um shalom para o Mário Henrique, para o João Filho também, que entraram agora. Tá? Nós vimos isso. E nós vimos então que Hanukkah, o período de Hanukkah, ele está aí colocado para nós, aos maçons cabalistas, desde aí do século XIII, que os maçons cabalistas estudam, né, esse período, para mostrar que existem dois tipos de alterações, né? Sempre lembrando, né, que a maçonaria cabalista ela se torna parte do reino britânico, do reino inglês, né? A maçonaria cabalista adentra a coroa inglesa no reinado de Elizabeth, no caso Elizabeth I, você está aí a segunda, Elizabeth I, século XVI, 1460, 1560, 1580, pelo um alquimista, o assim chamado primeiro maçom cabalista, John Dee, né? John Dee, então, ele consegue alterar o estado do tempo, né, climatológico, e fazendo uso dessa alteração climatológica, ele com poucas naus, capitaneada pelo pirata Francis Drake, que depois virou Sir Francis Drake, Sir Francis, e se tornou amante da rainha Elizabeth, a virgem que não deixou herdeiros para a coroa, né? O Sir Francis Drake, com a sua Revenge, ele é capaz, então, fazendo uso, né, das tempestades, dos ventos, etc., ele consegue vencer a maior esquadra do planeta na época, que era a esquadra espanhola, e aí começa a expansão do Império Inglês. Cada nau era uma nave, cada nave era uma loja, era uma lodge, né? Uma lodge. E cada capitão, ele era um cabalista. Ele olhava para o Atzilut, para o Azimut, e ele era capaz, né, de saber, alguém estava em Greenwich, focava um determinado azimut, o capitão focava o azimut, e havia uma comunicação, um quantum, né,
um quantum connection, né, da nau com aquele que estava em Greenwich, tá? Telepaticamente, tá? Então, isso daí é o que conta nas nossas bulas maçônicas, tá? E nós abriremos o nosso workshop com a primeira bula maçônica, tá? Então nós vimos que também em Hanukkah ocorre 2 milagres, né? O milagre do azeite, que era para queimar um dia, queimou 8, e o milagre daquele pequeno grupo de Ashmonaí, né? De Macabeus, né? Conseguirem vencer aquele exército assírio, tá? Então, também isso daí, tá? Então, aí nós paramos, tá? Na comparação entre esses 2 eventos. E nós vamos, então, fazer o nosso resume, né? A partir daqui, tá? Então, vamos lá. A comparação entre esses 2 eventos nos leva a reconsiderar a definição do que é milagre, tá? O que é preferível, um evento positivo e de grande significado, no qual não é violada nenhuma lei da natureza, que foi o caso, por exemplo, da ventania, né? Que John Dee, com os Macubalim, né? Plural de Macubel, né? Macubalim, né? Os magos, né? Não é mago, né? Os mestres cabalistas da época impuseram ali no Canal da Mancha, né? Ou um evento sobrenatural que serve a um propósito limitado, tá? Propósito limitado. Como ensina o Talmud, Deus não viola as leis da natureza. Então, Hashem não viola o seu Aleph, tá? Tanto assim que ele não viola o seu Aleph e não deixa ninguém violar o seu Aleph, tá? Que a Torá começa com Beit, né? Bereshit, começa com Beit, tá? E nas 22 letras, Aleph é uma letra, tá? Então, é Aleph que junta todas as outras vocais, tá? Então, Aleph é o nosso A, E, I, O, U, tá? Então, é Aleph. Aleph é Aleph. Então, o que é dito? O Eterno estabeleceu o conceito pelas consoantes, tá? Mas deixou que cada cultura pronunciasse a palavra da sua forma. Bonito isso, né? Tá? Então, por isso que eu abri falando, né? Que pode ser Toledot ou Toldot, tá? Nós, como somos maçons cabalistas, tá? Como toda a instrução nossa, ela vem em inglês para nós, né? Todas as nossas instruções chegam até nós em nossa língua, né? A língua do maçom cabalista, eu sempre digo que é o hebrês, né? Inglês com hebraico, tá? Então, em anglicês, né? Seria Toldot, e em português seria Toledot, tá? Então, a comparação entre esses 2 eventos nos leva a considerar essa definição, tá? Como ensina o Talmud, Deus não viola as leis da natureza, criadas e mantidas por ele, sem uma forte razão para o fazer. Ou seja, violar uma lei da natureza não é uma coisa que está ao alcance desses mundos que nós estudamos, né? Esses mundos que nós estudamos. Não está, né? Asiá, Yetzirá, Beriá, Atzilut, né? E o Enzof, tá? Então, uma alteração de uma lei da natureza aqui embaixo só é possível vindo diretamente do Enzof, tá? Só do Enzof que é possível. Tá? Se Todo-Poderoso fez o suprimento de azeite queimar durante 8 dias, certamente houve uma boa razão para isso. Então agora nós vamos começar a estudar qual a razão. Tá? Qual a razão. Tá? Então qual é a razão, por exemplo, de nós termos alguma doença? Tá? Qual a razão que nós temos de passarmos por alguma tribulação? Tá? Então quando o Rabi Yeshua ele fala, nesse mundo tereis tribulações,
mas ser forte, né? O que Rabi Yeshua está querendo colocar é o conceito do Ganzul Letová. Tá? Então Rabi Yeshua fala, nesse mundo tereis tribulações, mas ser forte. Ele não está em hipótese nenhuma dizendo, ó, faz assim, quando eu morrer, vocês façam assim umas mega cruz, né, comigo de madeira lá dentro, bota um prego bem grande no pé, aí ajoelha, lambe o pé e beija o prego, aí você vai ficar curado. Ele não disse isso. Tá? O que ele quis dizer é o conceito do Ganzul Letová. Tem tribulação, então tem uma boa razão para essa tribulação, porque toda tribulação vem para o bem. Tá? É isso que nós temos que entender. Aí é que está a força. Aí é que está esse Gebora, né? Não Gevura, mas Gebora, né? Aí é que está esse Gebora, né? Que é a Gevura espiritual. É a gente entender que por detrás de uma tribulação tem uma boa razão de aprendizado, tá? Para isso existem os mestres, né? Que a pessoa procura o mestre e, junto com o mestre, procura entender aquela tribulação na vida dele, né? Isso é importante. Por isso que nós temos os nossos loja, que o irmão fique face a face com a Torá consagrada. Por isso que nós fazemos isso. Tá? Então vamos lá. O principal mandamento da Hanukkah é o acendimento da Hanukkah. Nós não temos Hanukkah. Então como é que nós acendemos a nossa vela? Nós acendemos a vela, fazemos a oração do dia e fazemos um estudo do dia. Tá? Então nós acendemos a nossa vela interior. Tá? Que não adianta, irmãos. Vocês vão lá em Aparecida, eles queimam lá 3 toneladas de vela por dia. Entendeu? Se queimar tonelada de vela resolver esse problema do Brasil, a gente não estava como está. Né? Ou vocês acham que lá os 15 milhões de desempregados que votaram no PT, né, e receberam como pagamento o desemprego, eles não foram também Aparecido e acenderam vela? Claro que foram. Todo mundo vai. Se não foi Aparecido, foi em outro lugar. Então, se acender vela resolvesse a vida, não haveria problema no mundo. Tá? É muito importante vocês entenderem esse conceito, por exemplo, do assim chamado cristianismo. Né? Cristianismo e judaísmo, né, após o ano 70, após a queda do muro, são irmãos gêmeos, nasceram juntos. Né? Tá? Então, tem essa passagem, né, de Yohanan, o batizador lá, né, levita, né, primo, né, em algum grau, de Rabi Yeshua, né, por parte de Elizabeth, né. Então, Yohanan, ele olha para André, né, o apóstolo, o primeiro anunciador, né, assim chamado, né, Andrew, né, Santo Andrew, e ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o cristianismo pega essa frase e diz, ó, é o Messias, porque ele é o que tira o pecado do mundo. Não tirou o pecado do mundo. O pecado não está aí. Não tem pancadão do mesmo jeito. O pessoal não roubou o dinheiro todo do Brasil lá, né? O Lula não fez porto em Cuba, né? O pecado continuou. Por quê? Porque não foi isso que Yohanan quis dizer. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, significa, eis um sadik. E todo sadik tem a capacidade de retirar pecados do mundo. Por quê? Porque todo sadik é luz, tá? E Rabi Yeshua tirou pecados do mundo. Quer ver um pecado que ele tirou? Ele conseguiu tirar a Torá que estava aprisionada dentro do templo e trazer para nós agora aqui. Nós só estamos aqui agora estudando porque um dia houve um rabino levita, nascido na Galiléia, tá, que resolveu ensinar a Torá para os povos. Então, nós estamos aqui agora porque houve Rabi Yeshua. Por isso, para nós, Rabi Yeshua é o nosso Sadik e é o nosso Mashiach. Ele não é o Hamashiach. Ele não é o Messias da humanidade. Pode até ser um dia, não sei. Entendeu? Não cabe a mim
definir isso. É Israel que vai identificar o Hamashiach, né? Mas Rabi Yeshua é o nosso Messias. Por quê? Messias vem de Machar, né? Machar é puxar. Então, ele é aquele que nos puxa de Asiá para Yetzirá. É ele que faz isso. Moshe fez isso com o povo. Moshe também vem de Machar. Tá? Moshe é aquele que nos puxa acima da nossa egolatria. Tá? Tanto assim que ele subiu, chegou lá, a turma fez bezerro de ouro aqui embaixo. Tá? Teve que descer de novo. Tá? Então é importante nós entendermos isso aí. Irmão. Por quê? Porque nós, maçons cabalistas, nós somos livres de dogma religiosos. E nós somos livres para estudar a verdadeira conexão com o sagrado, que é essa daqui. Eu não sei se está dando para ver aqui embaixo, né? Eu não sei, talvez eu tenha que colocar aqui um apoiozinho, né? Para facilitar o irmão, né? Aqui, tá? Não, também o Magui de hoje não tá bom não, né? É porque vocês estão vendo, né? Tá dando para ver, irmãos? Vou tentar melhorar aqui. Vamos lá. Não, esse aqui eu não estou conseguindo. Tem que ser um outro. Vou colocar aqui, ó. Vamos ver. Se agora dá para ver melhor. Agora dá, né? Agora dá para ver, né? O que Rabi Yeshua fez? Rabi Yeshua nos leva para esse nível. Por isso que Rabi Yeshua começa a pregação dele falando do quê? Buscar primeiro o reino de Deus, que o resto vem por acréscimo, né? Então qual é a nossa primeira missão? Se elevar a Yetzirá, que o resto vem por acréscimo, né? Tá? Ok? Vamos continuar o nosso estudo. O fato de ter servido como um sinal dos céus para o povo daquela época, tá? Então, esses eventos pontuais que ocorrem na nossa vida, eles servem para nos lembrar que o sagrado está presente na nossa vida. Então nós tivemos, por exemplo, o caso do porco do irmão Lauro. Tá? O irmão Lauro vinha dirigindo, né? Ele declarou aí, né? Já colocou, falou em loja. Vinha dirigindo, aí um porco começou a fazer o zigue-zague na frente dele, até que ele teve que parar o carro. Aí ficou ele e um porco. Aí passou lá a tal da Mercedes. Tá? Aí quando chegou à frente, o ônibus deu lá, o caminhão fez uma ultrapassagem em uma Kombi, uma coisa assim, e acabou a Mercedes sendo vítima. Né? Quem é que seria a Mercedes no caso, se não fosse o porco? O irmão Lauro, né? Então, isso é uma interferência pontual. Ele fez um porco andar na estrada, né? Um porco. Então, isso ocorre, né? Então, vamos lá. Um evento foi por meio desse milagre, um evento sobrenatural, uma substância que simboliza tanto a Torá como Am Israel, né? Am é povo, né? O mandamento do acendimento da Hanukkah por 8 dias ensina, geração após geração, que Deus garante a eternidade da sua Torá. Tá? Então, irmãos, vamos ser honestos, né? Honestos conosco mesmo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje eu estou atacado de Rabi Yeshua. Vocês já devem ter reparado isso, né? Tá? Isso deve ser alguma coisa para eu voltar a estudar o assim chamado Novo Testamento, a Brit Hadashah, né? Eu ando meio falho nisso aí. Tá? Então, o que acontece? Nós sabemos, né, que Roma fez o possível e o impossível por 1260 anos.
Irmãos, são 1260 anos de perseguição à Torá. E hoje, se você chega na Universidade de Tel Aviv, se você chega para os rabinos do Sanhedrin e conversa com eles, eles vão dizer: o maior problema que nós temos hoje é não termos rabinos suficientes para enviar pelo mundo com Torá. Está todo mundo lá fazendo Torá em Israel. Entendeu? É impressionante isso. Impressionante. Porque isso está em Daniel. Tá? O livro de Daniel, nós temos que arrumar um espaço aí. A nossa agenda é muito complicada, né? Nós temos que arrumar um workshop desses de carnaval, de Semana Santa, né? E realmente mergulharmos no livro de Daniel com a chave cabalista, porque lá no 12, né, o que a governança vai falar para Daniel? Agora, fecha o livro, enrola e lacra. Tá? Ou seja, o que significa, né, enrolar o Sefer, né? Aqui é um Sefer, né? Se fosse uma só era Migilá, né? Tá. Enrola o Sefer e lacra. O que é esse lacrar? Pô, gente, lacrar não é derreter o lacre e colocar com anel, né? Lacrar é colocar uma linguagem que fosse de necessárias chaves interpretativas. E nós temos a chave cabalista, tá? Então nós conseguimos estudar Daniel pela chave cabalista. Isso é poderoso, tá? Isso é poderoso. Tá? O livro de Daniel, tanto assim que é o único livro, né? Daniel não é um livro de sabedoria, nem é um livro dos profetas, né? Daniel é considerado um vidente. Mas se nós formos para... Agora, eu não me lembro. Ó, irmãos, eu vou arriscar, hein? De memória, assim, se eu não me engano, se nós formos para 1 Samuel 9:9, vamos buscar 1 Samuel 9:9 para a gente ver. 1 Samuel 9:9, vamos ver. Ó, 1 Samuel 9:9. 1 Samuel 9:9. Nos tempos antigos em Israel, quando uma pessoa desejava saber a vontade de Deus, costumava dizer: vinde, vamos ao vidente. Enquanto naquela época se chamava o atual profeta de vidente. Vocês estão vendo? Pô, o Maguide está bom de memória, hein? É a vitamina. Eu estou tomando Centrum 50 mais. Deveria ser 70 mais, né? Mas eu estou tomando 50 mais. Tá? Então vocês entenderam? 1 Samuel 9:9. Nos tempos antigos em Israel, a pessoa desejava saber a vontade de Deus, costumava dizer: vinde, vamos ao vidente, porquanto naquela época se chamava o atual profeta de vidente. Então, Daniel é o único vidente de toda a Tanar, tá? Então tem os 12 profetas menores, os profetas maiores, tá? E tem o livro de Daniel, que está lá sozinho. Beleza de livro, tá? Então isso é importante nós entendermos, tá? Então vamos continuar. Não basta então para um povo ter o melhor exército. Ele sempre necessitará da ajuda divina, tá? Então, para aqueles, né, que são aí estudiosos da Segunda Guerra Mundial, né, o pessoal aí gosta, né? O pessoal que tem Netflix, né, tem série de Segunda Guerra Mundial para não deixar defeito, né? Tá? Vocês se lembram lá, né? 6 de junho de 1944, tá? O famoso D-Day, né? Vamos ver quem é que tomou a decisão da data. O Eisenhower, né? Que era o Supreme Commander. Grau 33, loja da Pensilvânia. Sir Winston Churchill, né? O Prime Minister, né?
um dos maiores maçons da época, né? Junto com o Sir Geoffrey Vickers, né? O meu tutor, né? Na Inglaterra. E eles fundaram uma loja chamada Arms and Ammunition, né? Por volta do ano 41, 42, com o George VI, o rei, né? King George, exatamente para tratar de assuntos da guerra. Todo o alto comando era maçom. Tá? O Sir Montgomery, né? O general Montgomery, né? Marshall, né? Marshall. Field Marshal, né? Montgomery, também maçom, né? Todos eles pegaram 6 e 6. 6 do 6. Né? 6 do 6. De 1944. 9. 18. 8. O Eterno e Mashiach. Né? Então, houve essa data cabalística. Naquele momento, quando foi decidido que haveria o D-Day, né, nas praias da Normandia, né, Omaha, etc., o céu estava totalmente fechado, o mar estava totalmente impossível para dar prosseguimento a um desembarque anfíbio, né? Tudo ia contra. Tá? De repente, tem a gravação, né? Quem gosta, né? Dessas coisas de guerra, né? Tem a gravação do alemão, né? Falando com o alto comando dele, né? Acabo de ver à minha frente, tem um mar metálico de tantos navios que de repente apareceram, o céu se abriu, a aviação pôde dar o apoio, né? Os cruzadores começaram a bombardear as costas, e 1 minuto antes, aquele mesmo vigia, aquele mesmo Schomer, né? Nazista, ele não deu informação nenhuma ao alto comando, nenhuma. Para a Luftwaffe, por exemplo, tomar a primeira ação, não deu. Porque estava todo aquele mar metálico, estava escondido por detrás das nuvens. Né? Quem é que está isso? Os rabinos cabalistas das sinagogas superiores do Reino Unido. Tá? Espetacular isso. Né? É espetacular, porque é a repetição de 1588, né? Lá com John Dee, né? e o Sir Francis Drake. É a repetição, Então, houve uma interferência, sim, uma interferência divina ali naquele ponto. Tá? Por quê? Porque era uma luta da Torá sobre o Holocausto, né? Porque do lado de cá, o povo, o Bnei Israel, estava sendo dizimado, né? Os sobreviventes estavam do lado de lá. Então, de novo, poucos venceram muitos. E é muito interessante, porque a frase, né, que define, que Sir Winston Churchill utiliza para definir a Batalha da Inglaterra, qual é? Nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Que é exatamente o que está na Torá, que está no livro de Macabeus, que não é um livro canônico, né? É bom vocês saberem disso, né? Então, isso é algo espetacular, Irmãos, outro dia, né? Eu acho que foi uma das penúltimas instruções do Dr. Wolff, né? Ele falou, é realmente lamentável que no século XXI ainda existam pessoas que se dizem seres humanos que não conseguem trazer para dentro de si a beleza do Criador. Tá? Então, eu acho isso, essa
esse afastamento do Criador, né? O que eu chamo de petralismo, né? Esse petralismo, né? Que tomou conta do Brasil, né? Hoje na nossa página estava lá, né? Aquela moça que virou homenzinho, né? É um homenzinho. Era uma mocinha que virou um homenzinho e tirou uma foto com o Bolsonaro, né? Dizendo que os LGBs, né, apoiavam Bolsonaro. Aí um petralha, monstro petralha, né, deu uma tremenda surra na moça, você entendeu? Tremenda surra na moça. Por quê? Porque o LGB tem que apoiar o petralismo, entendeu? Quer dizer, o LGB na realidade não deveria existir, mas já que existe, tem que apoiar a Torá, porque tem que buscar misericórdia, tá? Não tem outro jeito. Nós vamos viver de quê? De buscar o ódio? Não dá para viver buscando o ódio, nós temos que viver da misericórdia. Qual é a única coisa que Hashem exige de nós no nosso dia a dia? Que a gente respeite seus Shabbatot e honre pai e mãe. Tá? O que Hashem exige e cobra de todas as nossas ações? Que em toda transgressão, em toda tribulação, a gente olhe pela ótica do Hesed. Tá? Não está nessa daqui. Não, está nessa daqui também. Aqui, ó. Aqui, ó, Hesed. Onde é que está a Safira do Hesed? A nível de Enzof. Tá? Porque só o Eterno é capaz de olhar para tudo pela ótica da misericórdia. Tá? E é isso que ele quer que a gente faça. Por isso que nós preparamos a nossa lousa nesse entendendo milagres, né? E obtendo milagres, né? Porque na hora que você entende, você obtém, né? Tá? Ok? Então, deixa eu tirar daqui e deixar a lousa aí, o trabalho gráfico do Eluf Capitão Leite, tá? Vamos lá. Mas o que nos deveria importar não é como Deus age, as leis da natureza, e sim o resultado de suas ações, tá? O que importa realmente é saber se um evento ou um fenômeno é significativo e positivo, e não sobrenatural, que é a nossa lousa, também para os irmãos aí que estão chegando agora, também está em PDF, tá? Também está em PDF. Aqui está todo o conceito da Kabbalah, tá? Essa lousa. Está todo o conceito da Kabbalah, e aqui no livrinho do Maguid estão todos os modelos para se entender a Kabbalah, tá? Todos os modelos estão aqui. Ah, mas por que tem o resto todo, né? Então bastava essa lozinha, né? Bastava essa lozinha. Na verdade, se o irmão fizer essa pergunta, ele não está tão errado, né? Tá? Se aqui está todo o conceito e aqui estão todos os modelos, para que precisa de tudo isso daqui e mais, né? Porque tem mais lá, né? Por uma razão muito simples, né? Isso daqui está tudo aqui, né? Daqui é que veio para cá, tá? Na realidade, irmão, essa lousa é um resultado de 6 meses de estudo do grupo, né? Que nós fomos estudando, chegamos a essa lousa. Então, isso que está dito aqui pela doutora Vic Safra é exatamente o que está nessa partezinha da lousa aqui, né? Evento, filtros, tá? Exatamente isso, tá? Também está em PDF, então os irmãos podem pedir a Magister o PDF da lousa e podem também pedir ao Roche as 2 apostilas, né? Tem mais apostilas, mas não estão disponíveis ainda para o estudo que a gente está fazendo, né? Então vamos continuar. Um exemplo disso é a bênção do Gomel, recitada para agradecer poupado e salvo de perigo. Então a bênção do Gomel, né? Que inclusive o irmão Lauro deveria ter feito, ele foi salvo de um perigo. O porco o salvou de um perigo.
Então ele deveria ter feito a bênção. Aonde está a bênção? A bênção consta aqui do nosso manual de orações cabalistas. Tá? Que o irmão Lauro não precisa tê-lo, né? Porque o evento também já passou. E também no Sidur. Se o irmão for no Sidur, eu acho que o irmão Lauro não tem Sidur. Mas ele, se um dia vier a ter um Sidur... Aliás, nós temos o Sidur da loja, né? Que é um Sidur resumido, porque é o Sidur maçônico. Tá? Talvez o irmão Lauro em situação do Gomes. Né? A definição... então vamos continuar, tá? Vamos continuar. Às vezes eu me perco, irmãos. Tá? Às vezes eu me perco. É porque virou a página com vento, eu acho. Foi isso? Não, foi não. Não, tá certo. Aqui, ok. Tá. A definição de um NES não depende da raridade da ocorrência e de sua... Não. Aí realmente pulou. Irmãos, eu pulei aqui, hein? Eu não sei o que aconteceu. Tá aqui. Precisamos também da ajuda divina, tá? Isso aí vocês se lembram, né? A definição simples popular de um milagre é que um fenômeno que viola leis da natureza. Ok. Tá? Nós já vimos isso. Contudo, o milagre pode ter um pouco de propósito prático, mas servir como um sinal, como na história da Hanukkah com azeite. Então, a questão do azeite é um sinal. Então, nós estudamos sinais, toques e palavras. Tá? Tem uma lousa que só fala de sinais, toques e palavras. Tá? Então, nós vimos que na maçonaria está errado o irmão achar que você vai em loja para aprender sinalzinho de mão. Né? Isso é besterol ritualístico. Tá? Nós vamos em loja para desenvolvermos, né, a nossa proficiência, né, signals proficiency, né, para identificarmos sinais espirituais no nosso dia a dia. Tá? Por isso que nós vamos em loja. Tá? Okay? Um dos mandamentos da festa de Purim é a leitura do Megillah Esther, um dos 24 livros da Taná. O livro de Esther está aqui na Taná. Tá? A Megillah, ou seja, Megillah é um livro que só tem enrolado só, ele é pequeno, né? Então basta um pauzinho, né? Um rolinho para ele ser enrolado. Tá? É singular, por ser o único livro da Taná em que Deus não é mencionado explicitamente. Então, a Taná é o livro sério, né? Então, se pegaram as crônicas de Rabi Yeshua, né? Roma pegou as crônicas e botou aqui, né? Aí virou a Bíblia, tá? A Taná tem 24 livros, 25 livros, que são 39 no final, né? Porque Primeira Reis, Segunda Reis, na realidade, Aleph Beit é considerado Melehim, um livro só, né? Tá? Crônicas é a mesma coisa, né? Tá aqui, mas aqui é uma Taná, tá? Esther está aqui dentro. É o único livro em que não aparece em nenhuma forma Adonai, Elohim, El Shaddai, Eloi, não aparece nenhuma denominação que dê conotação de Deus. Tá? Sim. Tampouco encontramos na Megillah menção a qualquer evento sobrenatural. Tá? O que também, só nesse livro, não tem nenhuma menção sobrenatural. Todos os outros livros têm menção sobrenatural. Como é que começam os profetas? Vaom e Elohim. Assim fala o Senhor. Quer dizer, o profeta ele já começa a falar de forma sobrenatural. Não é verdade? Então vamos lá. Para explicar os milagres de Purim, que é essa festa que os judeus celebram agora, os judeus celebram há 2.500 anos, né? É preciso mostrar a diferença entre
dois tipos de milagre. Então agora nós vamos começar a definir o que são milagres, tá? Na nossa vida, no nosso dia a dia, tá? Lembre-se, irmãos, no nosso dia a dia, um pai de família sozinho está lutando contra os assírios lá na empresa dele para não perder o emprego, tá? No nosso dia a dia, uma mãe, uma dona de casa sozinha, ela está lutando contra os assírios lá no INSS para conseguir a sua aposentadoria, tá? Não vamos imaginar que a Guerra dos Macabeus, né, é um evento que ocorreu lá em Israel 150 anos antes de Rabi Yeshua e desapareceu e acabou. Não, não. Macabeus ocorre todo dia conosco. Todo dia nós somos guerrilheiros. Porque o que nos é dito na Taná? Lá fora tem um leão. O que é o leão? Os assírios. Tá? Então, o irmão, para conseguir tirar um financiamento imobiliário, ele sozinho ele luta contra os assírios do Bradesco. Tá? É mais um documento, aí conseguiu o documento, o outro já perdeu a validade, aí ele não consegue sincronizar, aí o saldo do fundo de garantia não chegou a... É essa a luta dos macabeus. Tá? Isso não para, irmãos. Isso não para, não. Vamos começar a pegar a Torá, vamos começar a entender que a Torá é a história de todos nós, é a minha história. Vamos entender que a Torá, ela foi escrita, ela nos foi dada desse nível de Beriá. Por isso que ela começa Bereshit Bará. Aqui nós temos a emanação. Aqui nós temos a criação. Aqui nós temos a criação, a Tzilut, a criação. Aqui nós temos a formatação. Tá? Formatação. Então, Bereshit é Beriá. Tá? Então, a Torá, ela nos foi dada daqui para baixo. Não é de baixo para cima. É que para explicar como o encarnado precisaria passar pela sua caminhada na Venad, né? em eterna caminhada, na Venad, né? Essa caminhada daqui, para entender essa caminhada, a Torá teve que utilizar termos do nosso dia a dia, no caso do dia a dia daquela época. Né? Tá? Importante isso daí, vocês entenderem, tá? Para nós sabermos como é que nós vamos entendendo, realizar mudanças de realidade, porque é o nosso foco que muda a realidade. Se eu estou querendo financiamento imobiliário, mas eu odeio o gerente do banco, eu não vou conseguir. Porque eu já vou emanar no gerente do banco uma aversão a assinar o meu contrato. Tá? Porque tem um episódio na Parashá de Vaishlar, né? Que Yaakov manda presentes na frente, ele manda malerim, 400 malerim. Por quê? Porque nós temos que acalmar o mal. Tá? Nós começamos vitoriosos acalmando o mal. Então, lá no dia D, nós acalmamos aquele mar, nós acalmamos aquele vento. Por isso que quando o Rabi Yeshua ele fala, passemos para o outro lado, ele vai dormir. Aí os talmudim dele, né, chega e fala, Senhor, o mar está assim, o vento está assado, o negócio aqui não está fácil não, não te importas que morramos? E ele fala o quê? Que raio de hebreu são vocês, mar? Fica calminho aí, vento, fica caladinho aí. Por quê? Porque quem está no connection, né, ele controla essas forças da natureza. Tá? E nós podemos controlar essas forças da natureza. Para isso nós precisamos estudar como nós estudamos, ruminando terças e quintas e engolindo no sábado. Um dá para dizer assim, né? Roche Lucas, estuda por mim. Não pode ser, o cara tem que mergulhar, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Então nós temos que entender
que existem dois tipos de milagre: o Nes e o Pele. Tá? Como se fosse Pelé mesmo. Né? Só que em vez do acento ser no último é no primeiro é. Nes e Pele. Tá? Essa diferença também se aplica aos eventos celebrados na Hanukkah. Pele é algo extraordinário, fora do comum, como uma lei da natureza que indiscutivelmente foi violada. Tá? O suprimento de óleo para um dia que queima sem interrupção durante 8 dias constitui um pele, um fenômeno genuinamente sobrenatural. Tá? Então, nós tivemos um pele outro dia, né? Tá? Para aqueles que não se lembram, né? Não se lembram, né? Nem sei se o irmão ainda faz parte do GEA, né? Um irmão chamado Fábio, né? A irmã Eleni, ela mandou uma foto. Na época eu achei, né, que era filho dele, né? Depois eu fiquei sabendo que não era filho dele, aí eu achava que era filho da irmã dele. Aí no final eu fiquei sabendo que era filho de uma prima distante da mulher dele que ele não conhecia. Mas não importa. Ele mandou a foto. Aquela foto daquela criancinha na UTI realmente eu fiquei, sabe? Porque quem é pai, né? Jamais quer ver o seu filho naquela situação, né? Aí nós montamos, né, toda uma estrutura de proteção espiritual, né, para dirigirmos para aquela situação. Né? Então, nós levantamos todas as orações cabalistas devidas, transcrevemos no papel, na forma devida. Eu tirei uma foto aqui pelo WhatsApp, mandei para a Magister Eleni como a mãe deveria fazer essa oração na UTI no ouvido esquerdo da criança. E assim foi feito. E a governança disse, aí vem o Pele, né? A governança disse, em 12 dias ele sairá da UTI, se for mantida a disciplina. Então eu joguei duro com isso daí. Aí quando chegou no 10º dia, os médicos enganaram a criança. Tá? Aí nós recebemos de novo essa ligação, né, a nível de Yetzirah, né? Qual a ligação? Ele está muito dopado, ele está com muito produto químico para colocá-lo em coma induzida. Se a coma induzida for reduzida por 3 tempos, né, aí 3 segundos ou 3 minutos, né, nós iremos agir e a criança instantaneamente, praticamente recuperada. Foi uma coisa interessante, né? Porque eu falava para a irmã Eleni, só irmã, ele tem que reduzir esse produto químico nele para a governança poder entrar, né? E fazer o trabalho de limpeza, né? Fazer o trabalho de Nikayon, né? Nikayon, né? R-E, Nikayon, ser limpo, né? Nikayon. E aí a irmã, mas como é que faz? Como é que a mãe, né? Porque a gente até achava que o irmão do Géia estava lá no hospital, né? A gente estava meio... Eu pelo menos, estava meio perdido nisso aí, né? Mas ele nem no hospital, ele nem sabia onde ficava o hospital. Tá? Aí, o que aconteceu? Eu falei para a irmã, vamos então, preparar uma outra bateria cabalista, né? De orações, para que a enfermeira ou o médico, né? Para que essa junta médica que cuide da criança tenha um gap de 3 minutos de tempo. Tá? E nós conseguimos isso. Por 3 minutos ficou reduzido o nível químico na criança. Foi feita então a abordagem
espiritual na devida forma. Então, no 10º dia, ele foi colocado em possível óbito. No 11º dia veio a foto dele sorrindo comendo biscoito. Tá? Então isso foi um pele do Géa. Tá? Não foi um pele meu, foi um pele de todos nós, né? Foi um pele do Géa. Tá? Por quê? Porque o Géa, ele é um carral. Tá? E todo carral tem poder de mudar a realidade. Tá? É isso que os irmãos têm que entender, né? Então o irmão fica saindo e entrando no Géa, igual vagalume, igual ioiô, né? Tá? Ele entra e sai do carral, ele perde a unção. Tá? Se ele está no carral, ele está com unção. Tá? Porque o carral muda a realidade. Porque o carral tem um foco, e eu dou o foco. Tá? Então vamos lá. O suprimento de óleo para um dia que queima sem interrupção constitui um pele, um fenômeno genuinamente sobrenatural. Ness, né? Não tem o Lago Ness? Então, Lago Ness na Escócia, né? Ness, é o mesmo nome, né? N-E-S-S, tá? Ness. Por sua vez, é uma dádiva, uma graça divina, não necessariamente sobrenatural. A vitória dos macabeus foi um Ness, um desenlace significativo, altamente improvável, mas não sobrenatural, tá? Okay? Então, isso é interessante a gente entender, que o irmão entra, por exemplo, o Lucas agora, né? Ele está aí tirando a carteira de motorista dele, né? Então ele está em uma batalha dos macabeus, né? Tem que fazer não sei quantas aulas disso, aula daquilo, e daqui para lá, de lá para cá, essa confusão toda. Mas ele precisa que o Eterno guie o tempo inteiro, porque senão tá arriscado ele fazer tudo isso, e na hora que ele for lá fazer o exame final, no dia que ele for fazer o exame final, ele passa mal, dor de cabeça, ficou gripado, ele está com febre, não pode ir, perder todo o trabalho dele. Tá? Então, o irmão Tibério está nessa luta aí, nessa guerra dos macabeus, né, para conseguir o financiamento imobiliário. Tá? Pô, é uma batalha. É a Caixa, é o Itaú, é o documento dele, da mulher dele, é o fundo de garantia, é o saldo, é a taxa de juros, é o contrato, é a documentação. É uma batalha. Isso é uma batalha dos macabeus. Tá? Então, não pense você que só porque tem um procedimento operacional padrão, né, se eu seguir tudo vai dar certo. Não, você pode seguir tudo e não dar certo. Tá? Okay? Vamos lá. Um exemplo de pele é o episódio na Torá em que o cajado de Aharon, um objeto inanimado, se transforma em uma serpente viva. Isso é um pele. No entanto, até mesmo o pele mais assombroso pode ter pouquíssimo valor. Tá? O que aconteceu com o cajado de Aharon constitui uma impossibilidade científica, mas não forçou o faraó a acatar a ordem de libertar os judeus do Egito. Vocês entenderam? Tá? Então, né? Aí, bom, aqui está falando o cajado de Aharon, né? Então nós sabemos que Moshe não tinha um cajado e Aharon outro cajado. Para nós cabalistas, Aaron e Moshe é uma pessoa só. O cajado é um só. Tudo é um só, tá? Porque Moshe, como Mashiach, tá? Ele é o líder, ele é o rei e ele é o sacerdote, tá? Então ele ali está dividido, tá? Ele e o irmão dele é uma só coisa, tá? Mas aí é um nível de estudo de Kabbalah que o irmão Mário Henrique já estudou isso, né? Porque, se eu não me engano, isso daí está no 8º capítulo, né? Está no 8º capítulo do Halevi, né? Tá? Não, está no capítulo 13 de Halevi. Tá? No capítulo 13.
Estuda novamente do 13 ao 23, você vai entender isso lá. Tá? Então é importante nós entendermos isso daí. Tá? A gente pode, por exemplo, vamos pegar a teofania novamente, que eu falei ontem, falou hoje de novo. A teofania de Fátima. Ali houve uma teofania. Ninguém pode negar. Nenhum rabino pode negar que houve uma teofania em Fátima. Tá? Nenhum evangélico radical, né, que Maria não passa de uma estátua, né? Eles falam estátua, né? Tá? O evangélico tem dificuldade de falar certo português, né? Estátua, né? Tá? Então, mas houve a teofania, porque 50 mil presenciaram, foi filmado, tem filme, tem tudo direitinho, tá? Houve aquela teofania, mas não adiantou nada a teofania. Por quê? Porque o Papa não consagrou a União Soviética, a Primeira Guerra Mundial foi um horror, a Segunda Guerra Mundial foi um horror maior ainda, quer dizer, houve a teofania, houve a mensagem, mas não adiantou nada. Vocês entenderam? Tá? Então essa é isso aí que ocorre, tá? Tá. Mas o NES, uma vez, é definido por seu significado e resultado. E se porventura é também um pele, isso não tem tanta importância assim. Por exemplo, o desembarque no dia D foi um NES, tá? Ali aqueles 250, não eram 250 mil homens, né? Eles falam isso, mas não passou de 115 mil, né? No primeiro desembarque, né? Eles ficaram frente a frente com a linha da maior linha de fortificação jamais feita. Vocês sabiam, né, que Adolf Hitler, em um dos seus discursos, né, ele fala que ele passaria a história como o líder que linhas mais inexpugnáveis de toda a história da humanidade. Então, aquela linha de defesa do litoral francês, né, face a face com as Ilhas Britânicas, para Adolf Hitler era considerado a linha mais inexpugnável de toda a história da humanidade. Tá? Então, aqueles soldados americanos, australianos, canadenses, ingleses, poloneses, né, ou assim chamado forças aliadas, né, encararam essa linha de defesa. Então isso foi um NES, tá? Mas pelo outro lado teve um Pele, né? Qual foi o Pele? O tempo estava totalmente fechado. Então, quando o Oberheim-Staatsführer lá, né, ele pega o telefone e ele liga pro commander dele, né? E ele fala, tem um mar metálico na minha frente, já era tarde demais. Já não dava tempo da Luftwaffe tomar alguma ação. Por quê? Porque os céus já estavam dominados pela Força Aérea Aliada, né? Tá? Então, isso é importante. E teve NES, tá? Muito bem. Isso não vale para jogo de futebol, hein, gente? Pelo amor de Deus, né? Porque você imagina, né? Angélico jogando contra um time de macumbeiro, né? Pô, já pensou? Isso vale nos eventos que alteram os. Quer dizer, o dia D é um dia no História Calamitatum. É um dia aqui, né? É um dia marcado, é um dia desenhado em Etzirá e Beriá. E tá, esse dia existe. Tá? O dia existe. É o dia de resgate do povo judeu que acabou se tornando Estado de Israel. Tá? Vamos continuar. Tá? Então, vamos lá. Tá? Mas o que nos deveria... aqui sim. Tá? Eu me perco às vezes aqui. Tá? Nos parágrafos acima, analisamos a história da Hanukkah. E ficou claro que a vitória dos Macabeus, o NES, tá? Foi incomparavelmente mais significativo
do que o suprimento de azeite, que durou 8 dias. Um pele, tá? Então, em nossa vida, nós sempre vamos ter que identificar essas situações, tá? Então, por exemplo, o caso aí do porco com o irmão Lauro, foi um pele. Mas aquilo foi um sinal para dizer o quê? Para dizer que a governança está junto dele, que ele está fazendo bem em estudar como ele estuda, que ele está agindo corretamente com a família dele, que as mudanças que ele fez no trabalho dele estão indo bem, que ele vai continuar progredindo no trabalho dele, tá? Agora, lá no trabalho dele é um NES, tá? Por quê? Porque ele vai ter que enfrentar. Ele chega lá em uma empresa lá para fazer a manutenção dele, aí falta uma coisa, falta outra, é uma batalha, mas ele consegue vencer a batalha. Tá? Para um Deus infinito, onipotente e onipresente, que está acima de todas as definições e limitações, que cria e sustenta continuamente, toda existência e toda providência determina tudo o que ocorre no mundo. Não faz a menor diferença se um evento é natural ou sobrenatural, um Ness ou um pele. Então, para o Enzof, não existe nem Ness, nem pele. Para o Enzof existe uma caminhada. E qual é essa caminhada? A caminhada é essa aqui, ó. Está aqui embaixo. Para o Enzof existe isso. Ele imaginou uma criatura, a sua imagem e semelhança. E ele vai ver essa criatura, a sua imagem e semelhança, pensando a sua imagem e semelhança. Tá? Agindo a sua imagem e semelhança. Ele vai ver essa criatura, que não somos nós ainda, tá? Essa criatura, olhando para um evento pela ótica do Hesed, e não pela ótica que nós olhamos hoje. Por quê? Porque hoje nós olhamos para tudo por essa ótica simples aqui. Nefesh Berhamit, para mim e para o próximo. Eu quero tudo primeiro para mim. Então você vai no banco, aí você conta a sua história para o banco e para você e diz: não, isso não está no objetivo do banco. Por quê? Se você serve para o banco, você é cliente do banco. Se você não serve para o banco não te ajuda. Sabe? Mas a minha empresa vai quebrar, Bradesco. Se você não ajudar, procure um outro banco. Aqui o seu problema não tem solução. Tá? Por quê? Porque a sociedade, hoje, ela é montada sem a lógica da Torá, sem a lógica de Moshe Rabbeinu, recebida no Sinai, e ela é toda montada com a lógica de Adam Smith. The Fundamentals of Wealth Nations, né? Os fundamentos das riquezas das nações. Tá? Então nós abandonamos a lógica do Nefesh Elokit e nos especializamos em Berhamit, para o mim, para o meu banco, para a minha família. Então é assim, esse é o meu celular, esse é o meu Facebook, esse é o meu não sei o que, esse é o meu Olerite, não é verdade? Então o nosso dia a dia, ele é Nefesh Berhamit, é lógica. Então, o que é esse cidadão que foi criado aqui em cima? É igual a esse, que é criado pela lógica do Nefesh Elokit. Por quê? Porque o eterno é só doação. Então, quando o Rabi Yeshua, né, ele fala para aquele jovem rico, milionário, né, que chegou lá, né, bom mestre, ele diz: não, bom é só o pai. Né? Ele já dá logo uma cortada ali, né? Não, bom é só o pai. Porque só o pai doa. Não existe outra forma de doação no universo que não venha do Enzof, né? Que não venha daqui de cima. Tá? Tudo vem daqui de cima. Tudo vem daqui de cima. Nós somos incapazes de criar qualquer coisa. Nós
recriamos coisas, de coisas já existentes. Então nós pegamos o minério de ferro em forma de areia, em forma de minério, né? Britamos o Fe2O3, expomos eles a um composto rico em carbono. Esse carbono captura o oxigênio que está nesse minério e vai sobrar um Fe2 lá, vai sobrar um ferro. Nós pegamos o ferro e desse ferro a gente faz espada e a gente faz também o arado, tá? Então, mas nós não criamos, nós recriamos, porque tudo já nos foi dado, mas desmontado, nós é que estamos montando, tá? Então vamos lá. Mas o que nos deveria importar não é como Deus age, respeitando ou não as leis da natureza, e sim o resultado de suas ações. O que importa realmente é saber se um evento ou um fenômeno é significativo e positivo, e não sobrenatural. Um exemplo disso é a bênção do Gomel, que eu já falei. Tá? Então, por exemplo, quando a irmã Eleni ela veio para o nosso Oriente, ela falava, a sua oração não pode funcionar, porque você não chora. Tá? Por quê? Porque a imagem que ela tinha de oração é um evento sobrenatural, né? Um evento sobrenatural. Por quê? Vai nessas igrejas, né? A gente liga lá a canção nova, né? Aí tá lá, né? As mulheres chorando, né? Abraçando, né? Recebe a hóstia, né? Aí tem assim um ataque de Jesus Cristo dentro dela, né? Elas ficam lá chorando, né? Começa a rezar o terço lá, correm as lágrimas. Não, isso não é um efeito sobrenatural. Ela não saiu de asiar, pelo contrário, ela está no que nós chamamos de gaiola adâmica, né? Existe uma gaiola adâmica. Essa gaiola adâmica ela é formada por nefesh e por rua, emoções e instinto. Nefesh é instinto, né? Rua são emoções. Então, nós ficamos totalmente engaiolados nas nossas emoções e instintos. Por isso que a irmã, ela achava que uma oração cabalista não pode funcionar. O senhor não chora. Tá? Interessante isso, né? O que é essa percepção, né, que a pessoa tem, né? Vamos continuar, tá? A definição de Unes não depende da raridade da ocorrência e de sua impossibilidade, mas de seu resultado positivo. Tá? Então, o dia D teve um resultado positivo. Eles conseguiram tomar a praia, criar uma cabeça de ponte. Eles conseguiram, no primeiro dia, avançar 25 quilômetros e chegar na primeira cidade. Tá? Recitamos a oração da Amidá 3 vezes ao dia, dizendo, nós te agradecemos por teus milagres. Tá? Nós te agradecemos por teus milagres, que é Nissim, né? Então, nós estudamos, né, no mês de Nissan, no primeiro mês, que Nissan, vou escrever aqui, né, para facilitar o irmão, né? Somente o irmão que está chegando, né? O irmão que está chegando vai ser importante, tá? Nós entendemos, o irmão entender, né? Porque essa questão da gematria, né? No hebraico é muito importante, tá? Então, nós temos Nissan, a gente viu que Nes é milagre, né? Milagre. O plural de Nes é Nissim, tá? Nissim. Tá? Então, no hebraico, Nissan e Nissim é idêntico. É Aleph, Aleph, tá?
eu falo um Aleph A e eu falo o outro Aleph I, tá? Então tem os sinais, né, de marcação, né? E nós não vamos falar nisso aqui agora, né? Nihud, né? Nós não vamos falar nisso aqui. Né? Nikud, né? Os Nikud, nós não vamos falar nisso. Podemos até falar um dia, mas não hoje, tá? Então o que que acontece? O primeiro mês é um milagre. Nessa é milagre, Nissan é milagre, Nissim é plural. De Nes que é plural, tá? Então, o que que nós devemos fazer diariamente? Agradecer por todos esses Nes que ocorrem na nossa vida, tá? Então, o que que a gente fala? Agradecemos a Ti por todos os milagres que estão conosco diariamente e por Tuas maravilhas e benevolências a todo momento, tá? Então, a todo momento nós recebemos milagres. A todo momento nós recebemos milagres. Então, qual é a primeira mudança que o irmão ele deve ter? Não para ele receber milagre, mas para ele se manter em estado milagroso, em estado de Nissan ou em estado de Nissim. O que que ele tem que fazer? Tá? Ele tem que estar no que nós chamamos de estado, ele tem que estar no que nós chamamos de estado de toda ruta, de agradecimento. Então nós temos que viver em estado de agradecimento para a gente poder viver em estado milagroso. Tá? Sem a gratidão não existe milagre, não existe essa relação. Tá? Então milagre não é nada excepcional. Milagre está no nosso dia a dia diário. Por quê? Porque a criação é em si um milagre, é em si um Nissim, tá? A própria criação. Para nós estarmos dentro dessa criação, para nós estarmos dentro do mapa, o que que nós precisamos nos manter? Em estado de gratidão. Aqui o estado de gratidão. Ó. Opa. Esse é o estado de gratidão. Então, o Eterno manda o Aleph dele, tá? Aí movimenta toda a criação que está aqui no centro. Tá? Mas eu tenho que estar nesse estado. Então, quando o jovem fala para Rabi Yeshua, bom mestre, diz, não, bom é só o pai. Então, bom é só aqui. Ó. Esse é que é o bom. Tá? Esse é o bom. Tá? O resto, você tem que batalhar. Então o que que Rabi Yeshua vai falar? Na hora que você bota a mão no arado, você não olha para trás. Olha aqui, o arado está aqui, né? Olha o Aleph. Botou a mão no arado, aceitou a lei e não olha mais para trás, tá? Então vamos continuar. Claramente a referência na Amidá fala de milagres no sentido de eventos significativos. Esses sim acontecem a todo momento e é por eles que devemos agradecer. A todo momento ocorre algum milagre, né? Todo momento. Então. Mas, sem a luz do sol, a vida não seria sustentável na Terra, né? Alguém agradece ao sol de manhã? Alguém agradece, né? Quer dizer, a gente vai dormir. Isso é uma coisa interessante, irmão. Vamos entender, né? Existe nos sábios, né, de Mitzrayim, do Egito, né, existe aquela famosa luta, né, de Ra com Apófis, né? Então, quando existem três Ra, né? O Ra do sol que nasce, o Ra do meio-dia, onde o homem não tem sombra, tá? O Ra do meio-dia, e o Ra quando o sol se põe. Então fica a noite. Então, os sacerdotes, eles começavam então suas orações, pedindo o quê? Que Apófis fosse vencido nas trevas e que o sol retornasse. Então lá atrás, aí nós vamos falar aí de 6.000 e mais de 6.000 anos, né, antes de Cristo, né? O primeiro ritual diário dessa humanidade que somos nós, né? Nós somos Egito, né? Todos nós somos Egito. Do Egito chamarei aquele
que livrará meu povo do pecado, né? Todos nós somos Egito, tá? Lá, né, nós que somos Egito, há 6.000 anos atrás, 7.000 anos atrás, o primeiro ritual diário era a luta de Apófis contra Ra. Então, os sacerdotes, quando o sol nascia, eles apresentavam sacrifícios em agradecimento do sol ter voltado. Então, nós, que temos a nossa descendência vinda de Mitzray, né, que é a primeira civilização pós-Atlântida, né, pós-Atlantes, né, essa civilização, ela se preocupava e ela louvava, ela agradecia o sol. Nós não agradecemos mais o sol. Tá? Não agradecemos que existe um sol, né? Agora, quem é o sol que está hoje na sua vida? Quem é que está iluminando a sua vida? Tá? Então você tem que agradecer por esse sol que está iluminando a sua vida. Porque o que nós entendemos na Kabbalah? Que tudo é simbólico, né? Então, os planetas giram em torno de um sol e nós giramos em torno dos nossos sadiquim, dos nossos sábios, né? Um sábio é um sol para mim, né? Então vocês estão girando em torno de quem? Vamos agradecer por isso. Voltando à história de Purim, Megilá Esther é repleta de milagres, Nissim, não tendo maravilha sobrenatural. Plaim, né? Então o plural é P-L-A-M, né? Plaim, né? Plural de pele. Tá? Cada desenrolar está no seu lugar natural. À medida que a história se desenvolve, existe uma confluência de fatores, uma tempestade perfeita, né? Então, o que acontece? O livro de Esther, né? Tudo ali parece entrópico, né? Tudo parece que vai dar errado, mas na realidade todo aquele monte, né, de eventos ocorre e dá a salvação do povo e dá a forca a Ramã, né? Tá? Esther faz com que Mordecai, né, que é o seu tio, né, e todos os judeus orem e jejuem juntamente com ela. A história de Purim, os judeus entendem que se querem que algo aconteça, é necessário orar pedindo a ajuda divina. Então, para nós obtermos algo aqui, né, no mundo que nós estamos, nós temos que orar e pedir que isso seja emanado de lá, tá? Nós não temos como daqui de baixo, resolver o problema. O problema aqui de baixo eu só consigo resolver se eu tiver a solução que vem de cima. Por isso que ao longo da Torá nós temos todos esses eventos que obrigam o homem a olhar para cima. Então, a serpente de bronze no deserto, o cara teve que olhar para cima, tá? Rabi Yeshua, buscai primeiro o reino de Deus, olha para cima, tá? Então, por isso que essas orientações são colocadas na Torá, né? Hoje, né, com a revelação progressiva, nós estruturamos, né? Rabi Yeshua não tinha esses recursos gráficos para ensinar para um povo que nunca tinha visto uma Torá. Talvez vocês não saibam disso, mas aquele povo da Galiléia que não falava hebraico, né, falava aramaico com sotaque galileu, né, daí que vem o nome Ezo, né, porque Yeshua em aramaico é Yehoshua, em aramaico é Yeshua, em aramaico da Galiléia Yeshu, né? Mas como não tem Shu em grego, acabou virando Yezu, que Zu tem em grego, né? Zeta, né? A letra zeta tem, né? Yezu, né? Daí que virou Jesus pra gente, tá? Eles nunca tinham visto uma Torá na vida. A Torá em hebraico ficava lá, fechadinha, direitinho, em Jerusalém, dentro do templo.
A Torá que eles tinham, né, era assim chamada Targum de Onkelos, né, era a tradução que Onkelos fez, né, Targum é a tradução, Onkelos, né, um grego convertido. Tá? Então, eles não liam, apenas ouvinte. Então, o que nós vimos na semana passada? Né? Nós vimos os 5 graus, né, que um homem pode ter perante a Torá. Ele pode ser só ouvinte, mazin, né, ouvintes, né, mazin, só ouvinte. Ele pode ser alunos, né, talmudim, né. Então, Rabi Yeshua, ele ensinava para os seus talmudim, né, para os seus discípulos, né, alunos em latim é discípulos, né. Discípulos não é plural, né, é a declinação, né, primeira declinação, us, no final, né, us e o, um é o, né, final da primeira declinação. Tá? Mas ele conseguiu achar lá, né, 12, né, para ser Moreim, para ser guia, né, ele conseguiu achar lá. Vem aqui, gente, me ajuda aqui que eu sozinho, o negócio está difícil, né. Aí, esses 12 ficaram lá com ele, tiveram lá um trabalho, né, vão de 2 em 2 aí, né, cura e espanta demônio, né, eles acabaram se qualificando, né, passaram pelas provas de qualificação lá, e quando o Rabi Yeshua desencarna, então, eles se tornam Shalerim, se tornam enviados, né, vão ser enviados, né, e obviamente que o Rabi Yeshua, um Anashim, né, ele foi uma entidade no meio de nós, né, como foi Baal Shem Tov, como foi Hillel, né, como foi tantos outros, né, porque o Eterno, ele manda, né, ele manda esses sóis para que o povo possa gravitar em volta, né, isso aí é normal. Vamos continuar, o estudo é longo, mas agora eu não sei quanto tempo está dando aí, mas eu peço desculpas se estourar o tempo. Tá? Então vamos lá, para terminar. Tá? Mordecai, né, que é o tio de Esther, né? Mordecai e Esther jejum e oram justamente por, como é que está escrito no livro? Teus milagres que nos acompanham todos os dias. Então é isso que nós temos que trazer para o nosso estado de Hanukkah Parnassá, de luzes da prosperidade. Como é que a gente liga o interruptor da luz da prosperidade? Indo para o estado de teus milagres que nos acompanham todos os dias. Então nós temos que identificar o menor que seja o milagre e agradecer. Baruch Hashem por isso. Não vai também sair falando Baruch Hashem por tudo, né? Porque também aí é usar o nome de Deus em vão, né? Mas, sabe, então você abre uma mão, não tem um perfeito. O Baruch Hashem, por essa perfeição da natureza. Né? Por quê? Porque às vezes a gente abre uma fruta, né? Tem um pedacinho, né? Que a gente tem que tirar porque tem um bichinho ali, né? Não tá legal, né? Tá? A gente vai lá comer um bife, né? Eu estou sem comer bife, carne desde do nosso Yom Kippur já. Vai lá cortar e tem um nervo, né? Tá? Aí você chega no. Pega lá, perfeito, um filé mignon perfeito. Baruch Hashem por essa carne que o Senhor colocou para a minha refeição, né? Porque é permitido comer carne, né? Quando o espírito desejar comer carne, que coma, né? Tá? Então vamos lá. Tá? Então, vocês entenderam, irmãos? Nós devemos orar diariamente pelos milagres que nos acompanham todos os dias. Tá? Okay? E, estamos terminando, o rei poderia ter, por exemplo, o rei, né, Xerxes, né, o rei, ele poderia ter optado por ficar do lado de Ramã, não poderia? Quer dizer, quando Esther, né, aparece, a mulher mais bela que jamais existiu depois de Sara, né, aparece, né, e ele bota o seu pointer, né,
de ouro, né? E manda que ela se aproxime e fique totalmente deslumbrado, né? Por aquela beleza. Diz o Midrash que ela estava há 1 ano se preparando para aquele evento, há 1 ano, roupa, cabelo, toda a pintura do corpo, né? Ali houve um Pele. Hashem interferiu no coração de Shersh e ele, o que você pediu, eu vou fazer, minha rainha. Você entendeu? Mas ele poderia não, então ali houve um Pele. Ele poderia ter encontrado uma outra rainha igualmente bela para tomar o lugar de Esther e poderia ter autorizado seu astuto primeiro-ministro a levar em diante o plano da solução final. Ele poderia ter feito várias coisas, mas não fez, porque houve uma interferência divina que era necessária naquele momento. Senão a gente não estava estudando a Torá hoje aqui. Tá? Então ocorreu um Nes, um milagre de significado extraordinário, ainda que a história não contenha nenhum único Pele, tá? Okay? Então, acabou todo mundo, o Ramã e seus filhos, né, acabaram enforcados, né, nas forcas que estavam preparados para os judeus, etc, etc, etc. Tá? Então, o segundo dia, nós paramos por aqui, tá? Amanhã, não, quinta-feira agora, quinta-feira, nós vamos estudar milagres naturais e sobrenaturais, tá? Irmãos, vocês estão... Cedro, o Hendrix colocou aqui cedro, tá certo. É o cedro. O Hendrix está sempre... Omet ve cedro, ele está sempre em pé e à ordem, tá? Então, irmãos, vocês aproveitaram a instrução? Vocês estão entendendo aonde nós devemos chegar? Qual é o estado que nós devemos chegar de relacionamento com o sagrado, tá? Que a gente deve atingir esse estado daqui, tá? Esse estado daqui, para, identificando os milagres, a gente se colocar em estado de gratidão, e é o estado de gratidão que realiza em nós ainda mais milagres, tá? É isso que eu fico por aqui. Nos encontraremos então na quinta-feira, a partir das 19h05, para terminar esse estudo, né, de Entendendo Milagres. Um Shalom, um Mevorá Haverim.